Oi, tudo bem? Meu nome é Andresa Rosa de Oliveira, eu sou estudante de pedagogia e eu estou apresentando meu portfólio, que é sobre história e a sua colonização nas cidades. Eu sou da cidade de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, aqui no Paraná. E eu acho que como todos, né, como o Brasil inteiro, na verdade, a minha cidade começou pelos índios, né? Então os índios moravam aqui, moravam, né, em todo o território paranaense. Até portanto, a palavra Piraquara, né, é derivado dos indígenas. Mas, né, há mais de 300 anos tem a cidade de Piraquara, aqui na região metropolitana de Curitiba. E a cidade de Piraquara ela se destaca por vários motivos. Por causa dos seus mananciais, né? Onde abastece a grande Curitiba, a grande região metropolitana de Curitiba e Curitiba em si. Então, abastece com água, tem as represas, né? E também é muito conhecida através do presídio, né? O maior presídio do Paraná tem aqui em Piraquara. Mas, perante tudo isso, a colonização de Piraquara foi diferente, né? Teve duas nacionalidades que mais se destacaram aqui em Piraquara. E duas nacionalidades europeias. A primeira é os italianos e a segunda é os alemães. Eu vou focar mais nos alemães pelo fato de onde eu morar, o bairro onde eu morar, é o que eu moro aqui em Guarituba. É um bairro, né, eu posso dizer assim, 60% de nacionalidade alemã. Tem alguma descendência alemã ou tem um sobrenome alemão, então é bem grande isso. Principalmente numa região do bairro da metade para cima, sabe? É uma região com bastante pessoas de nacionalidade e de sobrenome alemão. Então, perante isso, eu fiz aqui um jogo. Esse jogo tem algumas casinhas. E são 14 casinhas, na verdade, né? Junto com a chegada. Cada casinha, então, pra eles mudando de casinha, precisa de um dado, então eles jogam. Ah, caiu o número 3. Então eles vão andar 3 casinhas. 1, 2, 3. As casinhas têm cores diferentes. A vermelha não interfere muito, certo? Mas a azul e a laranja, né? Tem azul aqui, azul, laranja, laranja. Sim, elas têm essa diferença, porque a gente tem algumas cartinhas, então eu fiz as cartinhas laranja e as azuis. Para eles também ir mudando de casinha, eles vão ter um brinquedo para eles ir colocando na casinha no qual eles foram sorteados, digamos assim, né, através do dado. Eu vou mostrar aqui algumas perguntas que eu fiz perante isso. Caso caia, por exemplo, no azul, eu fiz uma pergunta, por exemplo, assim: cite uma coisa a qual Piraquara é diferente de outros municípios na região metropolitana de Curitiba. Então, né, coloquei, eles podem responder sobre os mananciais, podem responder sobre o presídio, né, sobre aqui tem muito verde, tem muitas árvores, é um lugar, uma cidade que a gente pode até falar um pouco rural, né, perto de outras cidades da região metropolitana de Curitiba. Outra pergunta que eu coloquei também é: qual o nome do CMEI inaugurado em 2019 que homenageia um entusiasta da educação paranaense que atende uma vila denominada Jardim dos Estados? Então, esse é um CMEI que se chama CMEI Belmiro Valverde, que atende uma população que não era atendida até anos atrás, não tem escola perto, não tem posto de saúde perto, e é a primeira vez que tem um CMEI ali bem próximo da população. Outra pergunta que eu coloquei é: qual é o nome da escola mais antiga do bairro Guarituba? Como eu falei, né, é o bairro onde eu moro e é onde mais tem os descendentes de alemães. E essa escola é a Escola Marilda Salgueiro, onde faz parte da comunidade, faz parte da sociedade, faz parte da vida de várias pessoas que já são adultas, até, por exemplo, a minha mãe, ela estudou nessa escola, então isso interfere muito na vida das pessoas. Uma escola bem antiga do bairro e é uma escola mais antiga do bairro, porque até, portanto, não tinha mais outra escola ali. Uma outra pergunta é: qual o baile mais conhecido da cidade e que em 2019 foi fechado? Um baile que se chama Baile do Pato,
que foi fundado pelo Henrique de Souza, que ele é descendente alemão também. Ele fundou, né, esse baile, e é um baile muito conhecido, não só aqui em Piraquara, mas na região metropolitana, em Curitiba. Então, né, muitas pessoas até do próprio Paraná tinha shows, tinha vários eventos nesse baile. No laranja é um pouco diferente. Então o azul ele fala mais sobre locais. O laranja ele fala mais sobre pessoas, né? Então, por exemplo, uma pergunta é: no bairro Guarituba, qual nacionalidade mais se destacou e colonizou, né? Que, como eu falei, é a nacionalidade, né, alemã. E aqui pergunta assim: cita exemplos que comprovem o mesmo. É muito destacado os alemães aqui, como eu falei, tem vários sobrenomes, pessoas de diferentes sobrenomes aqui que são descendentes de alemães. Por exemplo, eu sou descendente de alemã, mas não tem em si o sobrenome alemão, né? Minha avó tem, que é o Schon, mas tem alguns sobrenomes, a Lichfeld, que é bastante conhecido aqui, o Miller, que é bastante conhecido aqui, o Wendman, que é bastante conhecido aqui. Então, são esses sobrenomes que se destacam bastante. Até, portanto, nós aqui, é diferente nós vermos em todos os lugares, mas aqui, especialmente nesse bairro, tem uma igreja luterana, que isso não é tão comum de nós vermos em todos os lugares. Uma outra pergunta que é no laranja, como eu falei, são de pessoas, aí fala em si de pessoas, quem foi Henrique de Souza? Como eu falei, foi o fundador do Baile do Pato, e ele era descendente alemão, e ele também se envolveu com a política aqui da cidade, e também ele até doou um terreno que ele tinha para ser feito algo pela prefeitura. E aí a prefeitura fez, há alguns anos atrás, uma escola e até colocou o nome dele, né, que se chama essa Escola Municipal Henrique de Souza, né, que também é aqui no bairro. Outra pergunta que eu coloquei também é: em que ano o prefeito Marcos Cesseroli assumiu a prefeitura de Piraquara? Esse prefeito, Marcos Cesseroli, ele está terminando agora seu segundo mandato esse ano. Não vai poder se reeleger, né? Como a gente sabe. Mas é muito importante as crianças saberem os prefeitos que passaram pela cidade, as pessoas que foram governantes da cidade, né? Isso para desenvolver a parte política delas mesmo e a história delas. Uma outra pergunta que eu coloquei é: cite 3 estabelecimentos públicos no bairro Guarituba que fazem trabalhos diferentes entre eles. Eu coloquei essa pergunta, por mais que seja pergunta do papel laranja, para as crianças saberem estabelecimentos, por exemplo, no bairro, que, né, tem um atendimento ao público. E às vezes a criança não sabe. Então, por exemplo, as escolas, né, como eu citei agora há pouco, tem a Escola Marilda, que faz parte da sociedade, faz parte da comunidade, faz parte da história da cidade, do bairro, das pessoas que aqui moram. Então, é muito importante a gente falar das escolas, dos CMEs, é muito importante a gente falar até dos próprios mercados, porque também faz parte da comunidade, também faz parte do comércio da comunidade. Também coloquei o posto de saúde, porque a criança, ela desde bebê, ela frequenta posto de saúde, então ela tem que saber que isso faz parte também da comunidade. Coloquei também um dos exemplos, um posto policial que foi fundado há alguns meses atrás, que era uma coisa que nós não tínhamos no bairro. Isso é bem importante. Outra coisa que eu coloquei foi o CEL, que aqui a gente chama de CEL, que é o Centro Educacional Unificado, que oferece curso para adolescente, para criança. Coloquei as igrejas, como eu citei, a igreja luterana, tem as outras igrejas evangélicas, tem a Assembleia de Deus, a Quadrangular, tem Testemunho de Jeová, tem a Católica. E isso, né, esses 4 tipos, posso falar assim, né, de igrejas, eles estão ali em menos de 4 quadras. Então, as pessoas de diferentes religiões, né, diferentes igrejas convivem entre si. Então, é bem importante a gente falar sobre isso também. Os mercados, as escolas. Então, tudo isso a gente tem que falar com as crianças, né, que isso faz parte da sociedade delas. E isso faz parte da história delas. Tá bom? Então, é isso meu trabalho e espero que vocês tenham gostado. E também o jogo não precisa ser só 13 ou 14 casas, né? Pode ser feito mais rodadas e ser trabalhado ainda mais coisas perante isso. Eu só dei alguns exemplos, tá bom? Tchau, muito obrigada!